Bom dia, tudo bem? Nossa reflexão de hoje, gostaria de compartilhar com os irmãos algo que já há algum tempo, né, tem me incomodado, Deus tem falado no meu coração. E ontem, no culto da juventude que teve na nossa igreja ontem, o pastor Fred fez um comentário a respeito. Isso me despertou e vem algo que vem me preocupando muito e que é uma realidade dos nossos dias. E então vamos refletir. Deus tem falado muito no meu coração, com Romanos 12, versículo 1 e 2, que nos diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Numa outra versão, ela nos diz, no versículo 2, nos diz: não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus? É que nós não nos amoldemos, não nos conformemos, não nos deixemos levar pelos padrões desse mundo. Nós temos vivenciado dias cada dia mais complicados para nós cristãos defendermos a verdade que está contida na palavra de Deus. Defendermos ou vivermos segundo os padrões que o Senhor deixa para cada um de nós, através das instruções contidas na palavra de Deus. O Senhor quer que nós sejamos obedientes em qualquer aspecto, obedientes sob qualquer circunstância, às suas orientações, o seu desejo para cada um de nós, para que possamos usufruir do melhor que Ele tem para cada um de nós. Quando Deus nos orienta, quando Paulo, escrevendo aos Romanos, e Deus falando naqueles dias e falando hoje, é que nós roguemos pelas misericórdias de Deus e que nós nos ofereçamos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós podemos ver que nos últimos dias temos visto uma dificuldade cada vez maior de termos a liberdade de nos expressarmos os valores de Deus, defendermos os valores de Deus, ou ao sermos questionados, nós coloquemos sem qualquer dúvida a verdade de Deus. Não a nossa verdade, mas a verdade de Deus. Nós podemos ver que nos oferecermos como sacrifício vivo, se for necessário oferecermos a qualquer dos nossos valores, oferecermos a nossa liberdade, se for necessária, a nossa vida, se for necessária. Nós podemos ter como exemplo, dois exemplos muito impactantes e que falam muito a nós. Primeiro é João Batista, né? João Batista, no livro de Mateus, capítulo 14, versículo do 3 ao 10, nos descreve, né? Porque ele foi perseguido
porque ele foi morto, porque ele falou a verdade, ele não se abalou, não se deixou amedrontar, porque ele estava diante do Herodias, que era a autoridade daquela época, né? E ele falou, a partir do versículo 3, pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia, não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes, que ele se prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciado por sua mãe, ela disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa dos juramentos e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Depois, algum tempo depois, nós podemos ver, né, no livro de Atos, capítulo 6, versículo 8 a 15, depois do capítulo 7, do versículo 54 ao 60, vamos discriminar, vemos descrever, né, a vida, ou o sacrifício, ou o se oferecer como sacrifício vivo de Estevão. A partir do versículo 8, Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como de todas as províncias da Sicília e da Ásia, e estes homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem, ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo e os líderes religiosos e os mestres da lei e prenderam Estevão, levando-o ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não para de falar contra este santo lugar e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes de Moisés, que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. No capítulo 7, do versículo 54 a 60, ele nos fala assim, Senhor nos mostra como devemos agir, como devemos nos oferecer como sacrifício vivo. E ouvindo isto, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse, vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto, lançaram-se sobre ele todos juntos. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou,
Senhor, não os considere culpados deste pecado. E dizendo isto, adormeceu. Estes dois exemplos, o exemplo de João Batista e o exemplo de Estevão, é um exemplo muito forte para nós. Por que João Batista foi decapitado e por que Estevão foi apedrejado? Porque eles falaram a verdade. As verdades de Deus. Eles falaram do que Herodes, João Batista falou do que Herodes estava vivendo, que era um pecado. E que esse pecado leva à condenação. Estevão estava confrontando as verdades das autoridades religiosas daqueles dias com a verdade de Deus, a verdade contida nas Escrituras. E quando ele expôs a verdade contida nas Escrituras diante das autoridades religiosas reunidas ali no Sinédrio, eles não resistiram. Eles não resistiram. Quando ele confrontou cada um deles com a verdade das Escrituras, eles não resistiram. E eles acusaram a Estevão e levaram Estevão à morte por apedrejamento. Qual a diferença daqueles dias para os dias de hoje? Os dias de hoje, nós estamos sendo confrontados com os valores humanos, com os valores seculares, com os valores individuais, em confronto com os valores das Escrituras, com os valores das verdades de Deus. Nós não podemos nos submeter aos valores desse mundo. Nós temos que sempre termos como prioridade na nossa vida as verdades de Deus, as verdades que estão contidas nas Escrituras Sagradas. Que o Senhor nos dê, a cada um de nós, a coragem de João Batista, que dê a cada um de nós a coragem de Estevão. A oração final de Estevão mostra de forma muito clara que, apesar de tudo aquilo que estavam fazendo com ele continuava amando a cada um deles. E então ele falou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Que nós também não consideremos culpados, não deixemos de amar aqueles que estão cometendo pecado. Pecado diante de Deus, diante das verdades contidas na palavra de Deus. Mas o Senhor nos deu o maior exemplo. Jesus, quando aqui esteve, deixou para nós um exemplo que não podemos deixar de segui-lo, de sermos suas testemunhas. Quando, no dia da Páscoa, Jesus tomou a decisão de lavar os pés de todos os seus apóstolos. Ele não fez diferenciação. Ele amou a todos da mesma maneira, inclusive Judas, aquele que ele sabia que iria traí-lo. E Jesus lavou o seu pé, como de todos os outros apóstolos, com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado, com o mesmo amor. Jesus sabia que Judas iria traí-lo, mas Jesus demonstrou o mesmo amor também por Judas. Então, que nós, ao defendermos as verdades contidas nas Escrituras Sagradas, nós a defendamos com todo carinho, com todo cuidado, e que nós possamos demonstrar o mesmo amor que Jesus demonstrou por Judas, nós possamos demonstrar por aqueles que têm cometido pecado, porque também somos pecadores, mas temos o Senhor Jesus para nos perdoar os nossos pecados. Então, que nós façamos como os Estevão,
Senhor, não os consideres culpados deste pecado, mas que o Senhor continue a amá-los e a lhes proporcionar a oportunidade de perdão dos seus pecados. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue falando com cada um de nós. Amém?